Então, com a palavra, o Luiz Carlos, nossas melhores vibrações para ele se sentir plenamente harmonizado com o nosso ambiente espiritual e materialmente. Obrigado, querido. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso modelo e guia, nosso irmão maior, permaneça conosco, nos abençoando hoje e sempre. Nós vamos tratar nessa noite, até estávamos aqui confabulando com o nosso irmão, porque nós trouxemos 2 temas, né? E é bom a gente, de certa forma, abrir para a espiritualidade para que eles nos indiquem um caminho, né? E é interessante, sempre que a gente vai preparar um estudo, não sei se acontece com os outros palestrantes, mas comigo acontece com muita frequência da gente esquematizar, tentar botar tudo bonitinho, escrever como a coisa vai ser estudada, tentando seguir uma sequência lógica, racional, e chega na hora a coisa descamba, né? O nosso irmão que também é palestrante deve saber disso, né? A espiritualidade vai encaminhando a gente, né? Vai nos auxiliando, até porque nós não temos, nós materialmente falando, né? Eu não gosto de ser considerado palestrante, eu sou estudante, não é? Porque eu acho que palestrante é um nível superior, né? Então, tanto quanto vocês, eu sou um estudante. Então, a gente não tem condição de captar as necessidades espirituais daqueles que vão estar presentes na palestra, né? Ou no estudo, tanto encarnados como desencarnados. Então, a gente tem que deixar a coisa fluir. Eu gosto disso. Então, eu cheguei aqui com 2 temas. Eu não vou falar o outro, porque senão vai... mas eu devia ter falado do outro, né? Mas nós aqui sentimos a inspiração e nós vamos falar da parábola do filho pródigo, não é? Todas as parábolas do Cristo, né, essa forma pedagógica que o governador espiritual do planeta, do Cristo planetário, que ele escolheu, né, a parábola, ela é uma ferramenta extraordinária de ensino, porque cada ser, cada indivíduo se encontra num estágio de evolução, né? Diferenciado, né? E não existem 2 seres iguais na natureza, nem na criação, porque cada um tem a sua idade evolutiva. Então, a parábola, ela serve para absolutamente todas as pessoas, independente da sua idade, da sua maturidade, da sua evolução, não é? Porque cada um vai retirar, vai extrair daquele ensinamento um alimento próprio, não é? Assim como, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, bem teórico, bem material, né? O leite, né? Aliás, é uma comparação, é um símbolo também utilizado por Paulo de Tarso. Ele diz assim, o leite materno, né, não serve para o adulto, tanto quanto manjar não serve para o lactente, não é? E de um alimento simples como o leite, quantos derivados a gente pode tirar, né? Pode extrair? Os queijos todos, né? Uma série de diferenciações daquela mesma base. Então também a parábola ela vai ter uma abrangência muito grande, cada um vai extrair um alimento que apraz ao seu paladar e, naturalmente, à sua capacidade de digestão, ou seja, de assimilação daquele ensinamento, para aquele momento atual do espírito. Digo isso porque quanto mais, acho que já aconteceu aqui com quase todos vocês, acontece comigo também, quando a gente lê um ensinamento qualquer, passam-se alguns anos e a gente tem contato com aquele mesmo ensinamento, né? E a gente diz, mas como é que eu não percebi, né, essa outra nuance, esse outro viés, esse outro matiz desse ensinamento? Meu Deus, eu já li, né? Eu fiz até um estudo aqui sobre o capítulo 6º do livro Nosso Lar, que trata de reclamação, né?
que é uma doença mental, segundo a descrição do livro Nosso Lar, né? A reclamação. E quando eu reli, eu falei, não é possível, não é? Está categorizado aqui que é uma doença mental, e eu li esse livro já tantas vezes e nunca tinha percebido essa nuance. Então, a parábola é mais ou menos assim, até tem uma historinha hindu, que acho que muita gente aqui conhece, que é de 4 pessoas que foram vendadas, que foram colocadas vendas, né? E elas foram levadas a um animal para descrever o animal, e esse animal era o elefante, né? Então, uma dessas pessoas foi direcionada para a tromba, a outra foi para aquele osso, o sabre, né, e tal, a outra foi para as patas e outra foi para o rabo, né? E depois que eles apalparam, eles sentiram, foi perguntado a cada um deles como é que era o animal, né? E o primeiro da tromba disse assim, o animal ele é muito comprido e ele tem 2 buracos na ponta e sai um ar muito grande, né? E ele é úmido, né? E foi descrevendo a tromba como se fosse um animal. O segundo descreveu, esse animal é como se fosse uma coluna muito grande, né? Porque ele ficou na pata, né? É uma coluna e tal. O que ficou no osso fala assim, ele se assemelha a uma espada, dura, rígida, né? E tem até uma lâminazinha cortante, etc. E o que ficou no rabo diz assim, é uma corda com um pompom. Ele gostou. Já valeu, né? Obrigado. Depois eu pago. A claque, né? A gente dá um docinho para ele. Está prestando atenção, valeu. Muito bom. Então aí a questão o sentido filosófico, né, é questionar-se quem está com a razão dos 4. Né? Os 4, né? Os 4 estão com a razão. Né? Se for pegar só a parte, nenhum deles está descrevendo o animal como um todo. Né? Mas de acordo com aquilo que eles tiveram contato, eles estão sendo absolutamente perfeitos. Não é? Então, daí também a grande inutilidade, inocuidade da gente ficar discutindo o ponto de vista. Não é? Tentar convencer os outros, né, sobre o que nós achamos de determinada situação, circunstância, ponto de vista. O nome já diz, né? Ponto de vista é a nossa vista sobre um ponto. E só. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai ampliando ad infinitum a nossa compreensão sobre aquele ponto. Então, por que discutir? Até estava conversando com o nosso irmão que na introdução da Revista Espírita, uma das grandes obras de Kardec, pouco lida por todos nós, é verdade, mas é uma das grandes obras de Kardec, além da codificação dos 5 livros, né? Aliás, ele tem 30 livros, 30 obras. A gente se prende mal e mal a 2, 3 livros e olhe lá. Não é? Mas, enfim, na introdução da Revista Espírita, ele diz assim, essa é uma tribuna, será uma tribuna, aonde nós discutiremos, mas não disputaremos. Se a gente parar para pensar, hein? Porque discutir é normal, não é? Por exemplo, esses 4 que viram o elefante podiam discutir. Não, né, podiam ter, não. O animal é assim, e etc. Né? Mas não disputar, querendo que a sua verdade prevaleça sobre a do outro. Porque, no fundo, cada um tem a sua razão. Cada um tem a sua maneira de enxergar. Então, a parábola é mais ou menos assim. Ela tem, para cada momento histórico, né? Agora que nós atingimos a maturidade espiritual, nós que eu digo a humanidade, né? Alguns não, mas, enfim, a nível de ciclo evolutivo, a humanidade atingiu a maturidade. Quem diz isso é Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Né? A primeira revelação, que foram as tábuas, né, de Moisés e a Torá de Moisés, veio quando a humanidade se encontrava na infância espiritual. Né?
Jesus veio quando a humanidade atingiu 2.500 anos depois da primeira revelação, quando a humanidade atingiu a maioridade, né, 18 anos, né, mais ou menos. E a doutrina espírita, né, em 18 de abril de 1857, chega quando a humanidade já está catalogada nos planos espirituais, atingindo a sua maturidade. Então, naturalmente, na medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos enxergando as parábolas de uma maneira diferenciada também, né? Vendo matizes que antes nós não tínhamos contato. Então, vocês desculpem, eu vou colar aqui. Tá? Vamos lá. Que a gente tem que ler porque a gente precisa relembrar sempre, né? Disse Jesus: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: Pai, dá-me a parte do patrimônio que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país distante. E lá, dissipou a sua herança vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos senhores daquela região, que o mandou para os seus campos guardar ou cuidar de porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrando ou caindo em si, refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão e abundância, e eu aqui a morrer de fome? Levantar-me-ei e irei a meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de íntima compaixão ou misericórdia, correu-lhe ao encontro. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor veste, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e festejemos. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: Voltou o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar. Mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir a ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandas matar o novilho gordo. Explicou-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois que este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Lucas 15, 11 a 32. Antes da gente entrar nos meandros, né, de tantos ensinamentos, tem tantos ensinamentos aí, tantos simbolismos que não vai dar em uma hora com certeza.
mas a gente vai tocar no assunto do contexto onde essa parábola veio. Jesus estava numa casa, reunido com publicanos e pessoas consideradas pecadoras, impuras, gentios, né, que eram os não-hebreus, né, pessoas consideradas de má vida, né, pessoas que não estavam ligadas à elite religiosa, legislativa e política da Palestina do primeiro século, né, que eram os membros do Sinédrio, os fariseus. Não é? E ele estava lá reunido. E os fariseus, os representantes de Deus na terra, chegaram lá para, mais uma vez, tentar pegar Jesus em falha, não é? E, naturalmente, o viram misturado com aquelas pessoas. Não é? E o questionaram dizendo assim, tu que és o mestre? Misturado com essa gente impura? Porque tem toda uma tradição da impureza, né? Por exemplo, se uma pessoa estivesse doente, né? Se ela tivesse algum problema de pele, as mulheres, quando estavam naqueles dias das regras, né? Elas ficavam impuras, e se o marido a tocasse, também se tornava impuro. Tem toda uma lógica da estrutura antiga mosaica que a gente não vai entrar aqui no detalhe, né? Mas, enfim, para a pessoa se voltar a ser pura, por isso que, por exemplo, só para rememorar, na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita não querem tocar no homem caído, porque eles não sabiam quem ele era, se era hebreu ou não, se eles tocassem eles iam ficar impuros. Aí tinha todo um procedimento para dentro do templo, tinha que matar os passarinhos, ou um cabrito, né, um novilho, alguma coisa assim, para eles voltarem ao estado de pureza, né, perante a divindade. Enfim, e aí, naturalmente, tinha toda essa questão do Cristo estar com essas pessoas. Né? E aí, quando ele foi questionado, ele falou, não é, sobre a parábola do filho pródigo. Não é? Em vez de responder, ele contou uma historinha. E é tão interessante, é tão bonito, né? Na medida que a gente vai entendendo os meandros, né? Não apenas históricos, mas como de uma maneira absolutamente firme, mas também extremamente carinhosa, afetuosa, ele trazia-nos as lições de vida eterna. Não é? Porque, na verdade, o nome dessa parábola já está equivocado no seu princípio. Né? Porque todos nós conhecemos, e eu aqui falei para a gente lembrar, né? Para a gente reconhecer como a parábola do filho pródigo. Né? Como se tivesse apenas um filho comprometido com a lei nessa parábola. Né? Então, alguns estudiosos da atualidade já não a chamam assim. Já chamam essa parábola da parábola dos dois filhos perdidos. Porque tanto um como o outro estavam em conflito com a lei divina. E quem vocês acham que representava o filho que saiu? Jesus está com dois públicos, né? Ele está ali situado entre dois públicos. Tem os fariseus, que são os religiosos, né? A gente poderia hoje, com muita sinceridade, chamar de falsos religiosos, né? Porque a palavra religião, religare do latim, é aqueles que estão religados com o Criador, a criatura religando com o Criador. Então, por isso que eu estou chamando de falso religioso. Quem vocês acham que está representado na parábola como o filho que partiu? Será que é o grupo que ele estava, né, as pessoas chamadas de má vida, os pecadores, ou os religiosos? E com relação ao filho que ficou, o que vocês acham? Podem falar, porque eu não quero escutar desencarnado, porque desencarnado eu gosto de escutar na mesa mediúnica, não é?
Adoro, né, escutar eles e tal. Mas aqui eu quero escutar os encarnados mesmo, né? Então vamos lá. O filho pródigo que saiu, quem é para vocês? Hein? As pessoas que estavam com ele. Muito bem. Por eliminação, 50%. Muito bem. Por eliminação, os religiosos eram representados na parábola como o filho mais velho. O que ficou. Tá? E a gente vai caminhar mais ou menos por, esse, né, por essa trilha para a gente entender o que significa uma coisa e outra. Tem vários simbolismos. Né? Por exemplo, no sermão de Santo Agostinho, do ano de dezembro de 399, do quarto século, ele diz que essa parábola trata-se do arrependimento humano e do perdão divino. É verdade? É verdade, que nem a tromba do elefante, não é? Tem a ver. Né? Foi a visão dele na época, mas não é só isso, né? Não é só isso, ele está vendo só a tromba, mas tem realmente a ver, né? Que a atitude, todos nós sabemos que esse pai, né, representado na parábola, é Deus, ninguém tem dúvida, não é? É Deus. Então, a gente vai ver pela atitude dele que ele perdoa incondicionalmente, não é? Por que ele perdoa incondicionalmente? Porque na tradição hebraica, se um filho pede a herança de um pai que está vivo ainda, que não morreu, até hoje, né? Até hoje, isso é um absurdo. Nem a nossa legislação permite isso, né? A divisão de herança enquanto a pessoa está viva. Você pode doar, mas não a divisão, né? Enfim, naquela época, se um filho fala isso, né, ele está implicitamente dizendo assim: eu quero ver o senhor morto. Eu já estou vendo o senhor morto. Para mim, o senhor já está morto. Era isso. Isso era um... Se um filho fizesse isso, era passível de ser absolutamente, né, deserdado e lançado fora. E o que o pai faz? Ele faz isso? Não, ele aceita. Ele aceita, não é? Como Deus aceita tudo o que nós fazemos dentro, obviamente, né, da lei de ação e reação, das consequências naturais, na medida em que ele nos deu o livre-arbítrio, não é? Foi para isso mesmo, para que nós exercitássemos para um lado ou para o outro. Não é? Então ele concede, mesmo sabendo da atitude equivocada, mesmo sabendo que isso era uma demonstração tácita e muito óbvia do desamor do filho pelo pai. Ele permite. Tá? Então essa é realmente, como disse Santo Agostinho, quando era bispo de Hipona, né? É uma avaliação muito boa, né, do perdão divino, que é incondicional. Aliás, ele, né, Deus não perdoa, né, porque só perdoa quem se ofende. Então já é no automático, é a aceitação das nossas atitudes, mas naturalmente com a corrigenda necessária. Né? Por isso que Jesus, que é o representante dele, né, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, é o modelo e guia, o ser mais perfeito que Deus colocou na Terra como referência, né? Ele se utilizava da imagem do pastor. Eu sou o bom pastor, não é? E o bom pastor, ele usa dois instrumentos normalmente para tangenciar o seu redil. Um deles é a vara, onde ele vai batendo, né, para que as ovelhas não se desperdício, não caiam, né, não saiam do redil, né, não se afastem do redil, e o cajado, que é aquele utensílio de madeira curvo, né, na ponta, que quando a ovelha estava tentando realmente se afastar muito ou ia cair num abismo, ele colocava no pescoço da ovelha e tracionava com força. E naturalmente isso gerava dor, não é? Então, simbolizando que o sofrimento, basicamente, não tem a finalidade de um castigo divino. O sofrimento vem justamente para que nós retornemos ao equilíbrio, né?
A linha do meio, como dizia, pregava Buda, 400 anos mais ou menos antes do Cristo, e o Cristo veio ratificar isso, porque Buda nada mais é do que um enviado do Cristo planetário, né? E Jesus ratifica isso quando diz assim: o reino dos céus está no meio de vós. E muita gente entende, né? Eu até bem pouco tempo também entendia que era aqui no coração, né? Ficava tentando localizar no meio, né? Aí eu levei um tempinho, né, para enxergar que o elefante não era só a tromba, né? Ou só a pata, só o sabre ou só o rabo, né? Então no meio quer dizer no equilíbrio, não é? De todas as circunstâncias nós temos que agir com equilíbrio, com ternura e firmeza ao mesmo tempo, não é? Com assertividade, dizendo sim, sim, quando é para dizer sim, dizendo não, não, quando é para dizer não. Não é? Vejam a educação que está sendo ministrada hoje em dia aos nossos filhos, netos e etc. Né? Os pais preocupados em não serem autoritários deixam de ter autoridade. Como se fosse a mesma coisa, absolutamente. Né? Ah, não, mas é porque se eu fizer isso, se eu disser não, meu filho vai ficar traumatizado, depois vou ter que pagar terapia, né? Enfim. Né? E perdem a sua autoridade, e nós temos hoje os chamados pequenos tiranos. Pequenos tiranos. Que o pessoal fica chamando de índigo. Para mim, tira o G. Alguns não são índigo, não, são índios mesmo. Tira o G, que é essa história de índigo, né? Se comportam como índio, não respeitam nada, fazem bagunça onde chegam, não tem limites. E aí fala, meu filho é índigo. Aí eu fico olhando assim, fico olhando, né? Quando eu olho eu já vejo a flecha, o cocar, vejo bonitinho o índigo dele, a machadinha, tacape, não é? Por quê? Porque não tem limite, não tem parâmetro, não é? Então, agir com equilíbrio em todas as situações. Para isso serve a vara, para isso serve o cajado. Para trazer a ovelha, não é? Então, obviamente, para a época de Santo Agostinho, essa definição foi perfeita, tá? Perfeita. Mas hoje, passados, né, tantos anos, tantos séculos, né, nós já temos uma compreensão maior. Por exemplo, só para dar um exemplo, não vai dar para dar todos os exemplos que a gente trouxe, mas só para dar um exemplo, o filho pródigo, não é? Ele vai para um país distante, não é isso? Vocês prestaram bem atenção, não é? Ele pega aquilo que ele pensa que é seu e vai para um país distante. Vocês sabem qual é a distância entre o nosso planeta e a constelação de Capela, do Cocheiro? Não é? 42 anos-luz. Né? Então, tipo assim, viajando com a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, leva 42 anos para chegar, né, a luz de Capela até aqui. Então, é um país distante esse aqui, não é, de Capela? Aí a gente já tem um entendimento diferente. Quem são os filhos pródigos? Também, não é? Fomos nós que, né, abandonamos aquilo tudo lá, né, pela nossa rebeldia, pela não aceitação da disciplina divina, pela não confiança na vontade sábia, misericordiosa, amorosa do Pai, né, nós nos rebelamos. E aí esse mesmo Santo Agostinho, agora já espírito, já emancipado, já muito mais evoluído, no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, vai definir o habitante do planeta de provas e expiações como tendo uma característica comum, que eu já falei aqui. Vamos ver se vocês lembram, né? Existe uma característica que é comum a quase todos, não vou dizer todos porque tem os espíritos missionários, a nossa irmã falou no Dr. Bezerra, né? Que é um grande missionário, mas tirando esses missionários, existe uma característica comum aos habitantes do planeta de provas e expiações. Vocês sabem quem são, né? Os habitantes da prova e expiação, não? Sabem quem são? Claro que não, vocês têm espelho em casa.
É aquela pessoinha que vocês veem todo dia, eu também, de manhã, amarrotada, né, quando a gente acorda, escovando o dente, né? É aquela pessoinha, né? O habitante da prova e expiação, e que tem uma característica comum, vocês sabem qual é? Vocês que já leram o Evangelho, tem um negocinho aqui para a gente escrever. Tá, eu vou ajudar vocês mais uma vez, eu já falei aqui da outra vez. Essa característica comum começa com R. Hein? Alguém falou. Rebeldia, ela decorou, viu? Ah. Certo? Isso é Santo Agostinho. Que essa é a característica comum. Aí vocês vão analisar, mas será que eu sou rebelde? Eu sou rebelde à lei divina? Hein? Eu não sou não, né? Falou que não é. Né? Vocês desculpem, às vezes eu fico falando assim genericamente, mas às vezes tem espírito puro aí reencarnando na plateia. Então, se tiver espírito puro, perdão 70 vezes 7. Mas eu vou só dar vou puxar seu tapete só um pouquinho, tá? Todas as vezes que a gente fica ansioso, pensando no futuro, a gente está se rebelando. Com o quê? Com o presente. Não é? Porque a gente está se pré-ocupando. A palavra já diz. Não é? Se você está se pré-ocupando, você não está se ocupando com o único momento que verdadeiramente existe, que é o momento presente. E tem um nome bonito, né? É um presente. Todas as vezes que nós nos irritamos, não é? Porque a irritabilidade é uma raiva controlada. Às vezes nem tanto controlada, né? Mas é uma raiva controlada. Não é? Por uma inaceitação de algo que aconteceu. Não é? Então existem rebeldias enormes, existem rebeldias pequenas. Então, só para dar um exemplo clínico, né, faz parte da minha área. A doença que mais assola a humanidade nesse momento não é o ebola, né? Está todo mundo preocupado com o ebola, mas a doença que mais assola é uma doença mental, de caráter emocional, chamada depressão, aonde a pessoa está presa porque não quer viver o momento presente, não aceita, né? Já que eu não tenho a vida que eu quero, eu não aceito a vida que eu tenho. Né? Então ela vive focada no passado, né? Porque ela se rebela com a vida que ela tem. Isso se a gente for somar, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 25%, de 20% a 25% das pessoas estão deprimidas, né? Quem não está aqui, que é os 75%, não fica muito animadinho, não. Porque, né, as estatísticas diz que se nós não tomarmos cuidado, nós estaremos em vias de. Não é? E a outra ponta é a ansiedade, que é a não aceitação do presente se projetando para o futuro. Tá? Eu estou dando só esses dois exemplozinhos básicos, né? Tirando os espíritos puros presentes, tá? Só para a gente entender o quanto a gente é rebelde. Não é? E é exatamente essa característica do filho que partiu. Porque ele não aceitou. Né? Ah, mas eu tenho que confiar 100%, né? No estudo, num outro estudo que a gente vai fazer aqui da próxima vez, agora eu vou revelar para vocês, eu ia falar sobre a ansiedade. Mas, enfim, existe uma passagem onde Jesus fala da ansiedade, não é? Não vos inquieteis com o dia de amanhã e tal. E ele diz assim, ó homens de pouca fé. Então ele fala qual é a matriz da ansiedade. É a falta de fé, assim como também da depressão.
né, do futuro e do passado. Então, a falta de fé, e a gente tem que entender a palavra fé, né, que no hebraico é emuná, que como tradução tem fé, mas também tem fidelidade, né? Foi traduzido para o grego, a gente não tem evangelho em aramaico nem em hebraico, todos os evangelhos existentes são em grego, né? Os que restaram. A palavra é pistis, do grego, quer dizer fé ou fidelidade. Aí foi traduzido para o latim fides, que quer dizer fé ou fidelidade. Então, fé não é crença, não é? Não é crença, como muita gente pensa, né? Ah, eu tenho fé porque eu acredito na doutrina espírita. Ah, esse negócio de imortalidade de espírito, rapaz, negócio de espírito agora está na transcomunicação, está aparecendo na televisão, no computador, agora daqui a pouco está no Wi-Fi, no celular, né? Eu acho um barato esse negócio aí. O outro é o católico. Não, pô, tu viu esse Papa? Pô, esse Papa, hein? É pop, né? Esse Papa Francisco é pop. Ó. O outro evangélico vai ser por um outro viés e etc, né? Então todo mundo acreditando. Todo mundo acreditando. Mas na hora de vivenciar, de aceitar uma turbulência qualquer no voo, uma perda de qualquer sorte, né? Uma expectativa frustrada, né? Uma mágoa de alguém que nós amamos, ou que nós supunhamos que também nos amava, ou até pode amar, mas dessa maneira, do jeito de ser dela, não é? Na medida que haja qualquer contrariedade, aonde é que vai essa crença? Desaparece, não é? Desaparece. Tanto que, né, nós estamos aqui como espíritas agora. Mas o que nós fomos? Né? O que nós fomos ontem, na outra encarnação? Né? O que nós éramos em capela? Já imaginaram? Qual era a nossa religião em capela? Porque a gente tinha uma religião em capela. Alguns podem dizer, mas eu não sou de capela. Tá tudo bem, a gente aceita. Então era o espírito primitivo que estava aqui, né? Quando os capelianos chegaram, né? O espírito primitivo aprendeu a ser orgulhoso, rebelde, intolerante, como a população, né, que chegou, né? Então não é muita vantagem ser espírito primitivo ou não, porque continua, né, tendo como característica fundamental no planeta de expiação e provas isso aqui. Então nós já fomos de diversas religiões, já acreditamos em muita coisa, né? Mas a nossa postura é a postura, na maioria das vezes, da do filho que ficou. Vocês observaram o filho que ficou? São 3 grandes personagens. Vamos ver o que dá para a gente falar hoje, né? O filho que ficou, que Jesus falou assim, vocês, fariseus, estão simbolizados na minha parábola como esse filho aí. Sabe qual é? É o filho interesseiro, egoísta, que tinha que ter entrado na discussão quando o filho menor, caçula, veio pedir a divisão da herança. Ele, como filho maior, né, mais velho, primogênito, ele tinha que ter entrado na discussão, né, mas ele não quis entrar. Sabe por quê? Porque ele pensou no quanto que ele ia ganhar também. Aí ele vai embora, eu vou ficar aqui administrando a fazenda toda para mim. É o interesseiro. Né? É o que fica ao lado do pai por interesse. Por interesse. Vejam ainda como prolifera estamos no século XXI, como proliferam religiões que prometem a solução dos seus problemas. Venha para cá e pare de sofrer. Né? E mesmo... Estamos falando dos outros também, não, né? Só dos outros, não. Mesmo dentro dos nossos arraiais, quantas pessoas procuram a casa espírita para se beneficiar de alguma maneira? Fisicamente, né? Pedir para os benfeitores cuidarem lá do processo que está na justiça, né? Para cuidar.
ajudar meu filho a passar no vestibular, né? Ah, doutor Bezerra, às vezes, uma pessoa uma vez veio pedir, né, para falar, eu quero tanto que o doutor Bezerra ajude meu filho a passar no vestibular. Eu falei, ó, tá perdendo tempo, já que falou no doutor Bezerra, eu falei, tá perdendo tempo, porque ele não vai ajudar, não. Aí ele falou, mas por que não vai ajudar? Porque, olha, para a prova de vestibular cai física, cai matemática, que eu saiba, ele era médico, e normalmente médico é péssimo nessas matérias de exatas. Eu falo por consciência própria. Péssimo. Então não pede ajuda do doutor Bezerra, não. Hein? Ele vai levar a pau, como se diz. Não vai passar. Não é? Manda ele estudar. Pronto. Não é? Manda ele estudar bem. E aí ele vai passar. Então, quantas pessoas se aproximam, né, para se servir do Cristo e não servir ao Cristo? Não é assim? E ao longo de milênios, gente, a gente está repetindo isso. Está agindo, né? A parábola do filho pródigo serve muito para a gente se autoanalisar, ou dos dois filhos perdidos, como a gente fica saltitando entre um e outro. Né? Todas as vezes que a gente fica intolerante às disciplinas, a gente está se apresentando como o filho que partiu. E todas as vezes que a gente funciona como falso religioso, né? Que só tem tolerância, paciência, né? Entendimento e aceitação da boca para fora, mas quando os problemas acontecem com a gente, quando a gente, né, é acicatado com uma crítica, por exemplo, né? Quando alguém fala alguma coisa que nós discordamos, quando alguém nos chama a uma situação que nós analisamos como incorreta, qual é a nossa postura? Não é? Então, nesse momento, a gente está representando aquele filho, né, que manifestou sentimentos absolutamente incompatíveis com o amor ao pai. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, ele tinha que ter entrado na discussão para o outro irmão não partir. Não é? Vamos tentar falar um pouco desse filho que ficou, não é? Porque tem muito a ver com a gente. Em segundo lugar, vocês vejam que na parábola ele não fica dentro da casa. Ele fica só circundando a casa. Não é? Ele fica em torno, mas ele não quer entrar. E ele não compartilha do amor divino, da alegria divina, né, que existe quando um dos filhos, por exemplo, se recupera, se regenera. Ele não compartilha dessa alegria, ele não quer participar. Ele não entra, aliás, isso para os hebreus que escutavam na época deve ter sido um choque, porque cabia ao irmão mais velho, quando sabe da festividade, ele tinha que vestir aquela mesma túnica que o irmão mais novo vestiu e receber os convidados. Ele era o primogênito. Depois ele falava, pai, eu não aceitei a sua... Né? O que também já estava errado, porque o ancião era muito respeitado. Para você dizer que o ancião estava errado, né, você tinha que ter muito argumento, porque era uma coisa meio patriarcal mesmo. Né? Então, vejam que ele não quer participar da alegria do pai, porque ele quer que as coisas sejam do jeito dele. E a inveja? E a inveja? Né? Que é um sentimento, segundo a psicologia, né, é um dos sentimentos que a gente mais assume que tem, que a gente tem vergonha de dizer que tem inveja. Eu não tenho. Eu, por exemplo, quando vejo umas cabeleiras assim, logo na frente, assim, né, eu fico morrendo por dentro. Aí eu fico me consolando, dizendo assim, né? Fico imaginando que quando eu fui reencarnar, o pessoal falou assim, ó, você não tem crédito, muito crédito. Ou você pede inteligência ou pede cabelo. Aí me deram um pouquinho também, não me deram muito não, porque eu também não tinha muito direito, mas não deu para conciliar. Na tua cabeça só vai uma das duas, tá? Pronto. Mas eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho, né? Não é não? Mas ele morre de inveja, porque ele vê o irmão, né? E o que ele diz, né? Ah, você está matando, né?
E nem um cabritinho você matou para mim. Ué, ele estava comendo todo dia com o pai, não é? O outro passou fome, não é? É coisa de irmão. Falou a verdade, né? Aquela disputa, né? Quando justamente a doutrina cristã vem ampliar, né, ao infinito essa concepção de irmão, aquela passagem belíssima onde vão bater na porta, né? Aliás, depois eu vou contar uma coisa engraçada dessa passagem. Quando vão bater num lugar onde Jesus estava, e estava lá Maria de Nazaré e alguns irmãos, ou irmãos, a gente não sabe direito, né? E aí vão avisar, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, né? E aí Jesus questiona, mas quem é a minha mãe? Ele não estava renegando, né? Muita gente entende, né? Tá vendo? Tem gente que só vê o rabinho, né? É a corda com pompom. Não consegue entender o conjunto. Ele não está renegando a mãe. Ele está querendo dizer que quem verdadeiramente pratica a verdadeira fraternidade é quem aceita todo mundo como irmão. Que um dia a gente vai ter que parar com isso, de tentar privilegiar só uns pouquinhos, né? Os eleitos. A gente elege, você merece o meu amor, você não. Eu não fui com a tua cara. Sabe o que é? Não cruza. Ainda bota a culpa no santo, né? Não cruza, sabe? Não sei o que eu sinto quando aquela pessoa se aproxima de mim. Ela deve estar muito... E a gente não está nem um pouco disposto a diminuir essa sobrecarga, né? Pelo contrário, a gente foge, né? Então, a passagem engraçada que eu ia falar, porque uma vez terminou uma palestra, né? E uma pessoa que estava com hálito de álcool foi até o orador, né, e disse assim, você falou bonito, mas olha só, Jesus adorava uma bebida, adorava entornar, e a pessoa estava completamente alcoolizada. E aí ele falou assim, mas por que você está falando isso? Por causa do vinho? Da passagem, da transformação, normalmente, né, é isso que eles falam, né? Transformação da água em vinho, né? É por isso que você está falando? Não foi só por isso não. Foi só por isso não. Ele transformou a água em vinho, depois ficou tão chapado que perguntaram para ele, tá aí tua mãe e teus irmãos. Quem é minha mãe? Quem é minha... A gente vai justificando tudo, né? A gente procura tudo para justificar as nossas atitudes, né? Então, o filho, né, que ficou, ele era invejoso. E veja os sentimentos que ele tem, né? Inveja, raiva, indignidade. Ele fica indignado. Está escrito lá, né? E manifesta essa indignidade, né, com relação ao irmão. Então, esse é o sentimento de muita gente que está dentro da casa espírita, do templo, qualquer que seja a denominação. Não vamos aqui falar dos outros, porque aqui a gente não está para falar dos outros, né? Tem que se autoanalisar, porque quando acontece alguma coisa, né? Como é que é a nossa reação quando existe uma discordância qualquer dentro da casa espírita? Nosso irmão estava citando, né, um fato real que aconteceu de um presidente da casa expulsar um palestrante porque falou uma coisa que ele não aceitou, não é? Não vamos falar eticamente nem da pessoa, nem do centro, mas aconteceu. Que não aceitou, que disse que aquilo era antidoutrinário, não é? A gente não precisa ficar preocupado com a doutrina não, tá? Porque tem essa chamada pureza doutrinária. Não, olha, mas não lê esse livro não. Não lê esse livro, porque esse livro é perigoso. Eu acho muito engraçado que as pessoas dizem isso. Não lê esse autor não. Não lê porque é perigoso. É o espiritólico, né? Que tem um índex. Antigamente a Igreja Católica tinha um índex de obras que não podiam ser lidas pelos católicos. Por isso que queimaram, né, os livros espíritas no alto de Barcelona, na praça central ali de Barcelona. Ainda bem que queimaram, porque eles pensaram que aquilo ali ia abafar. Pelo contrário, as pessoas ficaram muito mais curiosas depois que queimaram, porque o proibido que é bom, né? Ih, rapaz, deve ser uma magia negra boa essa aí.
A macumbinha boa. Vamos ler, né? Tanto que o Kardec queria entrar juridicamente contra, né? Porque os direitos autorais tinham que ser pagos, principalmente à editora. Ele ficou chateado com aquilo. E a espiritualidade disse, não faça nada, porque a dimensão que isso vai ganhar para a divulgação da doutrina vai ser excelente, e realmente aconteceu. Então a gente não precisa se preocupar com essa questão da pureza doutrinária, porque o nosso irmão leu a questão 145, né, do Livro dos Espíritos, que diz assim: a eterna doutrina dos Espíritos. Perceberam? O adjetivo? Ela é eterna. Ela já existia antes, né? E vai continuar existindo com os homens, sem os homens e apesar dos homens. Porque ela é um código moral que rege a vida de todos os espíritos criados por Deus, seja aqui, seja lá em Capela, seja em qualquer lugar. Então a gente não precisa ficar preocupado com a pureza doutrinária, né? E a pessoa que fala isso, né, ela não conhece, inclusive, a maravilhosa condição de tolerância de Kardec, o codificador da doutrina, que no capítulo do método, chamado com o título do método do Livro dos Médiuns, diz assim: eu nunca vou dar minha opinião, porque isso influenciaria. E eu desejo que os espíritas estudem tudo e tirem, de acordo com a sua capacidade, os ensinamentos para si. É a última página do livro, do capítulo do método. Eu nunca vou dar minha opinião. Isso é uma aula para a gente, né? Que quer dar lição em tudo, né? Tudo, aqui não, porque aqui está todo mundo evoluído, tem até espírito superior. Estou brincando. Mas, assim, em outras casas espíritas, né, tem o pessoal que quer dar explicação para tudo. Ah, o avião do candidato caiu. Ah, mas você sabe por que o avião do candidato caiu? É porque numa outra vida ele empurrou alguém de uma montanha e ele criou um karma coletivo de altura. E pronto, aí já vai dando a explicação mediúnica e etc. Não é? De tudo. E se a pessoa tem uma opinião diferente, se tem uma determinada tendência, etc., já vai analisando e julgando como se tivesse verdadeiramente essa profundidade. Não é? Então, nós temos que analisar friamente essa condição do filho que ficou, né? E o filho que partiu também tem muito a ver com a gente, né? Como eu falei, do filho rebelde, né? Porque ele também traça a nossa trajetória. Vamos pegar, já que eu toquei no assunto de Capela, né? Nós temos o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que ele trata historicamente de como a humanidade nesse planeta evoluiu, não é? Então ele fala dos exilados de Capela, né? E os exilados de Capela estão nessa parábola. É o filho que partiu para um país distante. E ele começou a ter necessidades que ele não tinha antes. Já imaginaram? Agora, o espírito que sair do nosso planeta, né? Que tem a tecnologia que tem, que cabe tudo nessa coisa aqui, né? Chamado celular, cabe tudo. Imagina esse espírito sair e voltar a reencarnar num planeta no tempo das cavernas. Hein? Tendo que fazer fogo de novo. Tendo que caçar, né, com instrumentos de pedra, de madeira e etc. Não é sentir necessidade? Né? Não é sentir fome, carência. A fome que ele está dizendo aqui é a carência. Porque todas as vezes que nós nos afastamos da vontade divina, nós passamos a sentir fome, a sentir sede. Nós passamos a ser aquela parte cortada, aquele arbusto cortado, né, como diz o próprio Cristo, né? Eu sou a videira, vós sois os galhos.
não é? E todas as vezes que o galho é cortado, ele se afasta voluntariamente, ele deixa de receber a seiva divina, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos dá vida. Então, o filho pródigo somos nós, quando nos afastamos, não é? Mas ela é tão bonita, essa passagem, né? Que mostra a misericórdia divina, que nos acompanha ao longe, né? Vejam o pai que estava lá na montanha, já sabendo que o filho ia voltar. E é por isso que ele permite, e é por isso que ele divide a herança, é por isso que ele nos deu tantos dons. Porque muita gente pensa assim, até o Emmanuel faz uma dissertação sobre essa parábola, dizendo que muita gente diz assim, o filho pródigo é só de dinheiro. Não, a gente desperdiça tempo, a gente desperdiça saúde, a gente desperdiça a nossa atenção, eu falei aqui da depressão e da ansiedade, ora para o futuro, ora para o passado. A gente desperdiça muitas riquezas que nos estão sendo, o próprio corpo, no excesso de alimentação, no excesso de estresse, na falta de cuidado que nós temos com esse corpo, que é o templo sagrado do Espírito, né? Então nós vamos desperdiçando, e na medida que vamos desperdiçando, vamos sentindo cada vez mais necessidade de voltar à casa paterna. E tem um sentimento que tem a ver com isso aqui, com a rebeldia, né? Que é descrito pela parábola, né? Quando o filho pródigo que saiu, ele diz assim, ele começa a meditar, né? Porque o sofrimento faz a gente meditar, né? E ele diz assim, puxa vida, eu estou aqui passando necessidade, mas os servos de meu pai têm tudo, né? Tem tudo, e eu aqui passando necessidade. Vou voltar, vou me levantar. O termo utilizado, a gente tem que se levantar. A gente não tem que ficar caído no chão. Quando a gente percebe as nossas inferioridades, não é? A questão 919 do Livro dos Espíritos diz que o meio mais prático e eficaz de nós combatermos as nossas mazelas morais e as nossas más inclinações é se autoconhecer, né? O autoconhecimento. Então, quando a gente começa a se autoconhecer, a gente vai encontrar um monte de coisa de aranha, teia de aranha, né? Uns bichos lá meio esquisitos, né? E tal, uns sentimentos que a gente não gostaria mais de ter, e etc., né? Vai ser dolorido reconhecer, mas é necessário levantar. Não pode ficar no chão. Não pode ficar, meu Deus, né? Ficar com autopiedade ou achar que não vai conseguir. Não. A qualquer momento, aliás, o momento é agora. Momento de transição planetária. Daqui a 20, 30, 50 anos, não encarna mais nesse planeta espírito caracterizado como de prova e expiação. Não encarna mais. A partir de 2057, como diz Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, não encarna mais. Então daqui a pouquinho não encarna mais. E quem que vai ficar? É quem vestiu a túnica nupcial do festim das bodas, não é? A túnica nupcial. O que é a túnica nupcial? É melhorar a nossa vibração. A túnica nupcial é o nosso perispírito. O nosso perispírito tem que estar vibrando de acordo com a transformação planetária, magneticamente. É o chamado peso específico atômico. E como é que a gente vai conseguir isso? Como é que a gente vai conseguir isso? Fazendo tanto bem quanto possível. A começar por nós mesmos. Levantando, como fez o filho pródigo. Não é? E dizendo assim, Senhor, eu não sou digno. Não é? Então, eu queria só realçar esse sentimento. O espírito, nós, matriculados na expiação e provas, temos esse sentimento matriz. Nós não nos achamos dignos em determinados momentos, por exemplo, de estarmos numa reunião como essa. Não é? Às vezes, quando vem um pensamento, quando vem um sentimento que a gente censura, não é? Ou quando a gente fala uma coisa que depois a gente se arrepende, muitas das vezes a gente diz, não vou mais no centro. Eu não vou mais no centro porque eu não vou mais cantar no coral, né? Não vou mais frequentar, não vou mais dar palestra, não vou porque eu não sou digno. Mas a parábola diz que nós nunca vamos deixar de ser filhos.
Nós não somos servos, sabe por quê? Porque o servo recebe para trabalhar. Ele recebe, ele só tem um interesse. Agora nós não, nós temos o maior patrimônio que um ser da natureza pode almejar, que é o amor divino, que é incondicional. Quando a gente volta para Ele, e a gente volta para Ele quase todo dia, quando a gente faz uma prece, quando a gente é caridoso, quando a gente é fraterno, quando a gente escuta alguém que está em aflição, quando a gente enxuga uma lágrima, ou como disse o Cristo, todas as vezes que fostes me visitar, nos presídios, nos hospitais, me destes de comer, de beber e de vestir. Todas as vezes que fizestes isto a um destes pequeninos, é a mim. Ou seja, ele é o representante, é ao Pai que o fazeis. E nesse momento Deus vem, pula no nosso pescoço simbolicamente, e enche a nossa face de beijos, querendo dizer, eu te perdoo. Vou encerrar com uma pergunta da questão do livro O Consolador, de Emmanuel, a questão 135. Esse livro, O Consolador, é uma série de perguntas direcionadas ao Espírito Emmanuel, o benfeitor de Chico Xavier. Nessa questão, perguntam assim: se o determinismo divino é sempre o bem, quem criou o mal? Não é? Se Deus só criou o bem, quem criou o mal? Uma pergunta extraordinária. Não menos que extraordinária do que a resposta. O homem, a resposta é assim, o homem, confiando mais em si do que em Deus, transforma a sua fragilidade. Vejam se vocês conseguem fazer uma análise do que eu estou falando com a parábola do filho pródigo. Transformam a sua fragilidade em focos contrários à lei divina. Eis o mal. Urge, é urgente, é necessário que rapidamente se recomponham os elos sagrados que nos unem ao Pai. Eis o resgate. Com essa resposta de Emmanuel, acho que todos nós aqui, filhos pródigos que somos, deveremos acalentar a esperança. Porque, como diz uma música muito bonita, uma letra maravilhosa, de Paulo Vanzolini, filho de Elisete Cardoso, recém-desencarnado ele, diz assim: chorar ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Agora dar a volta por cima que eu dei, como filho de Deus, quero ver quem dava. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.